Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Nessa aula, nós vamos estudar os teoremas de Thevenin e Norton, em especial para fontes dependentes, ok? É claro que antes iremos fazer uma pequena revisão para fontes independentes. A bibliografia da aula de hoje é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e do Nilsson, de Circuitos Elétricos. Vamos lá? Bom, no caso dos circuitos equivalentes para fontes independentes, nós sabemos que uma ferramenta muito poderosa para análise desses circuitos são os circuitos equivalentes de Thevenin e Norton, do qual tratamos muito rapidamente na primeira aula desse curso. Nos circuitos puramente resistivos, que só têm fontes independentes, determinar os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton geralmente significa fazer o seguinte. No caso de Thevenin, a gente tem que determinar qual a tensão de circuito aberto. Então eu pego o equivalente de Thevenin e deixo a saída dele aberta e descubro qual a tensão que eu mediria ali se colocar um multímetro. Essa é a tensão de Thevenin. Depois eu preciso encontrar qual a resistência equivalente que eu encontraria se colocasse naqueles dois terminais um ohmímetro. Mas sem fontes, claro. Então eu preciso zerar as duas fontes. Para zerar as duas fontes, eu preciso colocar tensão zero, e tensão zero significa um curto-circuito no lugar das fontes de tensão, e colocar corrente zero, e corrente zero significa um circuito aberto, que é onde não passa corrente, no caso das fontes de corrente. Ok? Para o caso de Norton, a parte da resistência é igual. Né? Eu preciso encontrar qual a resistência equivalente ali para tensão zero nas fontes de tensão e corrente zero nas fontes de corrente. A diferença é que a corrente que eu vou encontrar não é a corrente de circuito aberto, é claro, porque em circuito aberto não tem corrente. Né? E eu vou sempre encontrar zero. Então eu curto-circuito as duas saídas e encontro com a corrente de curto. Ok? Bom, nada melhor para relembrar, ou revisar, ou descobrir esse conceito do que fazer um exemplo, certo? Então vamos logo para o nosso exemplo. Nesse exemplo é o seguinte, ó, é dado esse circuito que tem basicamente duas malhas, a malha da esquerda e a malha da direita, duas fontes independentes, uma fonte de 8 volts de tensão e uma fonte de meio ampere de corrente, três resistências, duas conhecidas e uma desconhecida, que eu vou chamar aqui de RL. O que eu quero é encontrar qual é o circuito equivalente deste trecho. Ok? Então, é o circuito equivalente que se conecta a RL por esses dois terminais aqui. Ó. Certo? Então, eu vou tirar o RL e descobrir qual é o circuito equivalente. Como nós estamos tentando revisar, treinar, a gente vai encontrar tanto de Thevenin quanto de Norton. Ok? Então, vamos iniciar marcando quais são os pontos em que eu vou desconectar o circuito. Então, como eu quero desconectar RL, eu pego os dois terminais de RL e coloco um ponto em cada um. Então, no terminal de RL eu ponho A, e no terminal de RL eu ponho B. Ok? Aí eu desconecto o RL e fico com este circuito aqui. Este vai ser o circuito que a gente vai querer substituir por um equivalente de Thevenin e um equivalente de Norton, que são circuitos mais simples do que esse. Ok? Esse circuito tem duas malhas, a gente vai trocar para um circuito que tem uma malha só. Esse circuito tem alguns ramos, né? O circuito de Thevenin e de Norton tem um ou dois ramos só. Ok? Muito bem. Bom, uma vez que o circuito está separado, o que a gente tem que fazer é encontrar três coisas. Né? A tensão de Thevenin para o circuito equivalente de Thevenin, a corrente de Norton para o circuito equivalente de Norton e a resistência, que é igual nos dois casos. A resistência de Thevenin e de Norton são iguais. Tudo bem? Bom, a gente tem que começar por algum lugar. Vamos começar pela tensão de Thevenin, que geralmente é simples. Então, para encontrar a tensão de Thevenin, não preciso mudar nada. Eu deixo o circuito como está, porque ele já está aberto aqui entre A e B. Ok? E tenho que encontrar qual é a tensão entre esses dois terminais. Essa vai ser a minha tensão de Thevenin, como está desenhado aqui. Tudo bem? Que se eu tivesse um voltímetro e montasse esse circuito na prática, eu ia lá e conectava o meu voltímetro para descobrir quanto tem de tensão ali. Certo? Perfeito. Então vamos começar a analisar esse circuito. Então, observando esse circuito, com o A e B aberto, né, a gente nota que não vai ter corrente nesse resistor de 20 ohms, certo ou não?
essa corrente vai para onde? Ela vai entrar pelo resistor e vai voltar por ele? Não pode, eu não fecho o circuito aqui. Então, não tem corrente circulando pelo resistor de 20 ohms. Tudo bem? A corrente no resistor de 20 ohms é zero. Se não tem corrente no resistor de 20 ohms, e ele é um resistor, ele obedece a lei de Ohm. Se não tem corrente, não tem tensão, certo? V igual a RI. Né? Então, é 20 vezes 0, vai dar 0 volts. Então, também não tem tensão nele, certo? Então, esse resistor que está aberto não tem queda de tensão. Portanto, a tensão VTH é igual entre os terminais A e B e aqui. Concordam? É a mesma tensão, porque aqui é zero. Se eu fizer uma análise de malha, eu vou perceber que é a mesma coisa. Então, o VTH vai ser, de fato, a tensão sobre a fonte de corrente. Ok? Muito bem. Então, por causa disso, a gente só precisa analisar a malha da esquerda. Né? A malha da direita não faz nada, não muda tensões aqui. Então, vamos analisar a malha da direita. Novamente, né, vocês vão perceber que nesse curso eu sempre vou fazer isso. É bom escolher um jeito e fazer sempre. Então, eu vou começar aqui, ó, do canto inferior esquerdo, e vou rodar a malha no sentido horário, como indicado por essa setinha aqui amarela. Então, quando eu fizer isso, eu começo, venho, encontro a fonte da menos 8, que eu encontrei pelo lado negativo. Venho. Eu adotei o sentido da corrente como se a fonte de 8 volts fosse um gerador de energia. Então, estando a corrente nesse sentido, a tensão está nesse sentido indicado por essa seta aqui. Ó. Portanto, quando eu vier circuitando a malha, eu vou encontrar a ponta da seta. Então, aqui vai ter mais 10 vezes I, que eu chamei essa corrente de I. Eu tenho uma corrente só nesse circuito. E continuo vindo, e aí eu encontro a fonte de corrente. Ele tem uma certa tensão. Eu posso dar um nome para ela se eu quiser, mas eu já sei que essa é VTH. Então, já vou deixar VTH na equação, que é mais fácil. Tá bom? A gente já discutiu, né? Esse VTH é igual aqui. Certo? Eu continuo e volto para o ponto de partida, então é só igualar a zero. Então note que a gente adotou o sentido da corrente I de acordo com a fonte de corrente também. Quando a gente escolheu a fonte de 8 volts ser um gerador, isso também implicou que o sentido bate com o da fonte de corrente. Certo? Olha, como a gente sabe que essa corrente aqui é zero, então a gente sabe quanto vale I, né? Não tem jeito, ó. A corrente que passa aqui por essa fonte não vai entrar para cá, certo? Ela todinha vai percorrer esse caminho aqui, ó, e vai ser igual aí, não é? Então a corrente da fonte de corrente é a própria I, e consequentemente ela vale meio ampere, porque a fonte de corrente vale meio ampere, ok? Então com isso eu posso voltar na equação aqui de cima e substituir I por 0,5. E aí eu vou ter que 8 mais 10 vezes 0,5 mais VTH é igual a zero. Um abraço, essa equação está resolvida, certo? A gente passa esse menos 8 para cá como mais 8, passa o 10 vezes 0,5 dá 5, passa para lá como menos 5. Então VTH é 8 menos 5, VTH é igual a 3 volts. Certo? Como eu disse, geralmente encontrar VTH é simples. Geralmente. Bom, agora vamos encontrar a corrente de Norton. Né? Então, para encontrar a corrente de Norton, eu pego os terminais A e B e deixo eles em curto, certo? Então eu venho e conecto um fio aqui, ó, entre A e B. Agora tem um fio para permitir a passagem da corrente de Norton, certo? Muito bem. Colocando esse curto, eu tenho agora um circuito de duas malhas, não tem jeito. Agora vai ter corrente no resistor de 20 ohms nesse segundo caso. Concordam? Tem um curto ali, não tem por que não ter. Mas a corrente que circula nessa malha é a própria corrente de Norton. Então isso já ajuda um pouquinho. Eu sei que a corrente que desce aqui é meio ampere, então eu só tenho uma corrente a determinar que a gente vai chamar aqui de I1, tá bom? Eu nem preciso achar ela, né? Mas se eu quiser, posso achar. Pelo menos ela vai passar pelas equações em algum momento. Bom, vamos escrever as equações das duas malhas? Então, de novo, começando do canto inferior esquerdo e girando no sentido horário. A gente parte daqui, pega essa fonte, menos 8. Vem chegando, encontra esse resistor de 10 ohms pela ponta, mais 10 vezes I1. Eu adotei como essa corrente chama de I1, entrando aqui do mesmo jeito. E descendo, agora eu preciso dar um nome para essa tensão. Eu vou chamar ela de VF, que é a tensão da fonte. Eu adotei ela para cima, poderia ter adotado para baixo.
acho que vai ser, tenho a impressão que essa tensão vai ser nesse sentido. Então eu adotei para cima, mas se você adotar para baixo e der negativa, não muda nada, tá bom? Ela de fato não é importante para a gente não vai fazer nada com essa tensão nesse circuito, a gente só quer a corrente de Norton aqui. Só que ela participa das equações. Então, como eu adotei para cima, ele encontra a ponta da seta, mais VF igual a zero, tudo bem? Analisando a segunda malha, eu vou partir daqui, ó, quando eu vier agora eu encontro o início da seta, então é menos VF. Eu continuo andando e agora encontro o resistor de 20 ohms, que circula por ele a corrente I de Norton. Então é mais 20 vezes I de Norton e não tem mais nada nessa malha. Volto para cá, isso é igual a zero, tá bom? Então eu escrevi as duas equações das malhas, falta escrever a equação do nó. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Quem que entra nesse nó aqui? Só I1. Quem que sai desse nó? A corrente de Norton e meio ampere. Então I1 é igual a corrente de Norton mais meio ampere. Ok? Bom, então eu tenho aqui o meu sistema de equações. Preciso resolver ele para encontrar a corrente de Norton. Como ele já está parcialmente escalonado, o que eu vou fazer aqui é escalonar ele completamente. Podia usar a regra de Cramer se eu quiser, mas acho mais fácil escalonar. Eu vou aproveitar que essa primeira equação só tem I de Norton e V da fonte, e vou isolar o V da fonte como função do I de Norton. É só passar para o outro lado, né? Se eu fizer isso, eu posso pegar esse V da fonte e jogar na equação de cima e encontrar o I1 em função do I de Norton. Tá vendo? Vai ficar assim a equação de cima. Tudo bem? Ótimo. Agora eu passo para cá o 8, passo para cá o 20 e divido todo mundo por 10 aqui. Ó. Então eu vou ficar com I1 é igual a 0,8 menos 2 vezes IN. Olha com calma que você vai entender essa etapa que eu fiz. Bom, como I1 vale isso, né? 0,8 menos 2 IN. I1 vale IN mais meio. Eu vou fazer o quê? Vou igualar essas duas equações aqui. Ó. Essa equação que eu acabei de achar com essa daqui. Então eu vou dizer que 0,8 menos 2 IN é igual a IN mais meio. Tá vendo? E ao fazer isso eu tenho uma equação para IN. E resolvo IN e pronto. Não fico passando pelas outras. Certo? Então o que eu tenho que fazer é passar. Vou jogar o IN para esse lado. Vai dar menos 3 IN. Vou jogar o 0,8 para o lado de cá. Vai dar menos 0,8. Então, vou ter que menos 3 é igual a menos 0,3. Portanto, a corrente de Norton é igual a 0,1 ampere. Ok? Maravilha. Feito isso, então, agora eu já tenho a corrente de Norton e a tensão de Thevenin. Para completar os meus circuitos equivalentes, eu preciso da resistência, certo? Então, lembra, o que eu preciso fazer é zerar todas as fontes independentes. Então, eu tenho aqui o meu circuito original, que eu quero encontrar quanto que vale a resistência equivalente entre A e B. E aí eu troco. Para não ter tensão aqui, eu ponho um curto. Para não ter corrente aqui, eu troco para um circuito aberto, ok? E olho para cá, nessa direção, entre esses dois terminais, e me pergunto qual a resistência equivalente. Nesse caso é um circuito muito simples, certo ou não? O 20 está em série com o de 10, porque esse ramo sumiu aqui, ó, certo? Então 20 em série com 10, 10 mais 20, 30 ohms, ok? Nota que, se eu quisesse, eu poderia ter pulado a etapa da corrente de Norton, nesse caso. Achar a resistência de Thevenin foi fácil e a tensão de Thevenin foi fácil. A etapa um pouco mais trabalhosa foi achar a corrente de Norton. Eu sei que, nesses circuitos equivalentes, sempre vale essa equação aqui, ó, que a tensão de Thevenin é igual à resistência de Thevenin, ou de Norton, né, vezes a corrente de Norton. Então, eu poderia ter encontrado a resistência de Thevenin simplesmente dividindo a tensão de Thevenin pela corrente de Norton, que deu 3 volts vezes 0,1, deu 30 ohms, ó, bateu. Ou o contrário, poderia ter encontrado a corrente de Norton dividindo VTH por resistência de Thevenin. Um dá 3 volts ou dá 30 ohms, teria dado 0,1 de qualquer jeito, certo? Eu só preciso encontrar dois desses três elementos, porque o terceiro eu mato direto. Então, se em algum momento você precisar encontrar a corrente de Norton e tiver muita dificuldade, se você encontrar o circuito equivalente a Thevenin, você já tem a corrente de Norton, basta dividir um pelo outro. Tá bom? Legal, né? Talvez isso vocês não soubessem. Bom, essa forma de encontrar a resistência Thevenin, especialmente a resistência Thevenin, ele é muito importante. A gente vai ver daqui a pouco nessa aula ainda, mas com fontes dependentes,
eu não posso zerar as fontes para encontrar a resistência equivalente. E então, no final das contas, eu só tenho uma forma de encontrar a resistência de Thevenin e de Norton, que é através dessa equação. Ok? Mas a gente chega lá. Por enquanto, o que eu sei é que eu encontrei todo mundo. E posso representar, então, o meu circuito inicial como ou um circuito equivalente Thevenin, em que eu coloco a fonte e o resistor num circuito aberto, e aí eu reconectaria aqui o RL, ou num circuito equivalente de Norton, em que eu coloco a minha fonte de corrente e a minha resistência em paralelo e deixo essa saída aberta ainda, certo? E aqui eu colocaria o RL. Note que está tudo certo, né? Ó, se eu olhar esse circuito e olhar para cá, se eu zerar a fonte, eu encontro 30 ohms de resistência equivalente, certo? Se eu deixar em aberto e perguntar qual é a tensão, eu continuo vendo 3 volts, porque não tem corrente no resistor de 30. Então esse circuito aqui se comporta como esse, não é? E aqui também, ó, se eu curto-circuitar entre A e B aqui, bomba, toda a corrente vai passar por ele, certo? Então a corrente aqui vai ser de 0,1 ampere. Se eu abrir a fonte, eu continuo olhando para um resistor de 30 aqui, ó, certo? Por isso que ela não pode estar em série com a fonte de Norton, né? Com a fonte corrente. E a resistência equivalente continua sendo 30. Então esse circuito também se comporta como esse. São dois circuitos possíveis que se comportam exatamente como esse aqui, ok? Isso funciona porque a gente sabe que circuitos elétricos são lineares, certo? Então, se esse circuito é igual a um circuito mais simples em 2 pontos, ele vai ser igual em todos, né? E que são esses 2 pontos? O curto e o circuito aberto. Mas ok, concluímos nosso primeiro exemplo. E como eu faço quando tem fontes dependentes, que é o tema principal da aula de hoje? O que eu faço quando eu tiver fontes dependentes? Bom, desde que a fonte dependente e a variável de controle estejam no mesmo pedaço do circuito, é possível simplificar esse circuito e encontrar equivalente de Thevenin e Norton. Então, o que eu não posso é encontrar um equivalente de Thevenin e Norton, sendo que a fonte dependente está dentro, por exemplo, do circuito equivalente, e a variável de controle está fora. Isso eu não posso fazer. Ou o contrário. A variável de controle está dentro do meu circuito equivalente, Thevenin, e a fonte dependente está fora. Aí não adianta fazer nada disso, certo ou não? Então, uma vez que os dois estejam no mesmo pedaço, certo? Não. Tanto a fonte quanto a variável de controle estão dentro do circuito. Ótimo. Então eu posso encontrar tanto o equivalente Thevenin ou de Norton. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a tensão em circuito aberto, ou seja, a tensão de Thevenin, a corrente em curto-circuito, ou seja, a corrente de Norton, né? Só que eu não tenho como encontrar a resistência de Thevenin, pelo aquele método de zerar as fontes. Então, como eu não posso fazer isso, eu uso essa equação aqui, encontro a resistência Thevenin de Norton e pronto, problema resolvido. Eu consigo encontrar o circuito equivalente de um circuito que tem fontes dependentes. Ok? Como eu disse, né? Nada como fazer um exemplo para deixar esse entendimento mais claro. Então vamos lá. Nesse exemplo, eu tenho um circuito com uma fonte de tensão, né, uma fonte de corrente, um resistor, e nesse resistor tem a tensão que controla a fonte dependente. Uma fonte dependente de tensão e um último resistor de 4 ohms. A gente já resolveu o circuito usando malhas, eu poderia resolver o circuito usando malhas. Mas imagina que eu quero saber o que acontece só com o resistor de 4 ohms aqui. O que me interessa é ele, não o resto do circuito. Então uma forma de fazer isso é isolar ele, encontrar o equivalente de Thevenin ou de Norton, por exemplo, aqui no resistor de 4 ohms, e aí determinar a corrente que está passando por ele usando o circuito equivalente, e não analisando mão de malha, certo? É uma alternativa. É claro que eu vou acabar tendo que analisar a malha para encontrar o circuito equivalente, mas é uma alternativa, ok? Ela é especialmente útil se eu depois quiser ficar variando esse resistor. Porque se eu fizer uma análise de malhas, eu tenho que refazer a análise toda vez que troco o resistor. E se eu encontrar o circuito equivalente, independente desse resistor aqui, depois toda a análise do comportamento do circuito baseado no resistor fica muito fácil. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Vamos iniciar sempre na hora de encontrar um circuito equivalente. Marco os pontos para ficar claro o que eu vou fazer. Certo? Eu quero tirar para fora o resistor de 4 ohms.
tira ele para fora e encontra o circuito a analisar, certo? Nunca economizem um desenho. Façam o desenho do circuito a analisar, ok? Senão você vai se confundir uma hora e na hora de fazer uma corrente ou uma tensão você vai botar em consideração esse resistor de 4 ohms. Ele não pode entrar nas contas, ok? Maravilha. Então vamos começar calculando o VTH, ok? Para isso não muda nada. Eu preciso encontrar quanto que vale essa tensão aqui, certo? Mas nesse caso, o circuito tem, de novo, duas malhas, mas a malha da esquerda está em circuito aberto, então ela tende a ser uma malha fácil de analisar. Por quê? Porque eu já sei que a corrente dela é zero. Então eu sei que essa corrente aqui é zero. Certo? Essa corrente é 0 amperes. De qualquer jeito, eu tenho uma fonte de tensão aqui dessa vez. Então não vai ser tão simples, né? A fonte não precisa de corrente para ter tensão. Ela não é um resistor. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é indicar a tensão no resistor de acordo com a corrente, tá bom? E depois a gente se preocupa com VA. Porque como eu sei que essa corrente vai ser imposta por esse meio ampere daqui, ó, subindo, certo? Para cá, né? Se precisar, depois pode ser até que essa fonte seja uma consumidora de energia. Não sei, pode ser, né? Mas vamos imaginar que ela impõe essa corrente aqui. Então, se eu imaginar que a corrente que está circulando aqui é esse meio ampere da fonte, então a tensão sobre o resistor de 2 ohms vai estar nesse sentido, oposto a VA, né? Mas esquece um pouco o VA. Depois a gente vai atrás disso. Chama isso aqui de V de 2 ohms e pronto. Se você quiser, você tem que chamar de menos VA. Funciona também, mas acho que confunde. Então vamos escrever a equação das malhas. Eu vou partir daqui, ó, e vou escrever. Então dá menos 12, certo? Menos, porque eu vou usar a seta e não VA, menos 2 vezes meio, tudo bem? Mais VF, porque eu encontrei a ponta da seta, igual a zero. A malha de K é uma simples, mas ainda assim eu preciso considerar ela, certo? Eu começo aqui, ó, encontro a seta pelo início, menos VF. Depois eu encontrei VD, então mais VD, que é a fonte da tensão dependente, mais VTH, certo? Tem uma malha de verdade aqui, igual a zero. Só tem tensões, mas tem uma malha. Tudo bem? Ela vai ser útil para encontrar quanto vale VTH, né? Lembre que quando eu trabalho com fonte dependente, a análise só termina quando eu consigo colocar a equação da fonte dependente. Então eu vou colocar a equação da fonte dependente aqui, ó. O primeiro passo é lembrar que a fonte dependente é igual a 2 vezes VA, é a equação dela. Agora, VA, para mim, por enquanto, não é nada. Ele não está aqui nas equações, né? Ele nem precisa estar. Eu já vou usar direto. VA é igual a menos esse V de 2 ohms aqui. Então, VA é igual a menos 2 vezes meio, que é igual a menos 1 volt. Tudo bem? Ok? Portanto, então, VD vai ser igual a menos 2 volts aqui no meu circuito. Certo? Ótimo. Bom, aí, tendo esse valor de V, eu vou reescrever a equação das duas malhas aqui, ó. A primeira eu aproveito para fazer essa conta aqui. Então vai dar menos 12 menos 1 igual a VF. E dessa primeira eu encontro VF diretamente. Ó. Note que essa equação de cima só dependia de VF. Não é? Então passa todo mundo para lá, VF igual a 13 volts. Maravilha. Deu positivo até. E aqui eu vou ter uma equação que só depende de VF e VTH. Agora eu já sei VF, né? Mas primeiro eu vou passar para lá todo mundo e dizer que VTH é igual a VF mais 2, certo? Troco VF por 13 e VTH igual a 15 volts, ok? Encontrei então quanto vale a tensão aqui, ó, de TVNAN, certo? Maravilha. Agora lembra, né? Eu não posso encontrar RTH zerando as fontes. Tudo bem? Não tem jeito. Então o que eu tenho que fazer é curto-circuitar a saída e encontrar a corrente de Norton. Mesmo que eu não queira o circuito equivalente de Norton, eu preciso encontrar a corrente de Norton para encontrar a resistência TVNAN. Tudo bem? Vamos analisar esse circuito então. Colocando o curto, eu tenho duas malhas inteiras, certo? Então o que eu faço é defino as correntes e depois analiso as malhas, certo? Então eu tenho meio ampere aqui subindo. Eu vou assumir o I1 agora vindo para cá, certo?
ele não precisa mais necessariamente vir nessa direção, porque agora vai dividir, né? E uma parte vai vir para cá, certo? Mas se você quiser adotar no mesmo sentido, vai funcionar do mesmo jeito. As malhas sempre tem que dar certo, independente dos sentidos escolhidos para as tensões e correntes. Desde que você adote e não mude durante a análise. E vamos ver as equações das malhas, tudo bem? Partimos daqui e giramos no sentido horário. Ó. Menos 12 volts. Agora eu encontro a seta, e dessa vez bate com VA, mas não importa. 2 vezes I1. Mais VF. Ó, continuo vindo, encontro VF aqui. Igual a zero. Certo? Mais VF igual a zero. Agora é só outra malha. Parto daqui, ó, encontro menos VF. Ando, encontro mais VD. Ando, igual a zero. E escrevo a equação do nó. Tudo que entra é igual a tudo que sai. É só o I1 que entra e quem sai é o IN. Não, desculpa. O I1 e o meio ampere entram e quem sai é só o IN. Então, ó, I1 mais meio é igual a IN. Ok? Então agora eu tenho de novo um sistema com 3 equações que eu posso escalonar, usar a regra de Cramer. Antes de completar, como eu tenho uma fonte dependente, eu preciso da equação dela, senão eu vou ter uma variável extra aqui. Eu sei que VD é igual a 2VA, e nesse caso VA é igual a essa V de 2 ohms aqui, ó, que é igual a 2 vezes I1. Então VD é igual a 4I1. Eu já posso trocar para cá e sumir com uma variável. Ok? Como essa equação, de novo, o sistema já está quase escalonado, eu vou terminar de escalonar. Ó, a tensão da fonte é igual a VD, basicamente, certo? Se eu passar o VD para cá e mudar os sinais, tensão da fonte mais igual a VD. Então, se a tensão da fonte é igual a VD, ela é igual a 4 vezes I1, certo? Que eu já encontrei aqui, ó. Eu usei essa equação aqui de baixo, certo? Eu tinha aqui o meu super sistema. Agora o que eu posso fazer é substituir essa VF na equação 1 e encontrar I1, certo? Então eu pego 4 e 1 e substituo para cá. Eu vou ter uma equação só em 1. Ó, menos 12 mais 2 e 1, que já estava aqui. E o VF vira 4 e 1, igual a zero. Então eu vou passar o 12 para cá, vai ficar mais 12. E vou somar 4 com 2 vai dar 6. Então 6 e 1 mais 12, 6 e 1 igual a 12. Portanto, I1 igual a 2 amperes, certo? Se I1 igual a 2 amperes, agora eu volto nessa equação aqui, ó. Ok? E aí vai ter que I1 mais meio é igual a corrente de Norton. Então, 2 mais meio é igual a corrente de Norton. Corrente de Norton é igual a 2,5 amperes. Certo? Agora eu tenho a corrente de Norton e a tensão de TVNAN. O que eu vou fazer? Dividir um pelo outro para encontrar a resistência TVNAN. Certo? Lindo. Então eu vou pegar agora a resistência TVNAN, que é 15 volts, dividir pela corrente de Norton, que é 2,5, isso que vai dar 6 ohms de resistência TVNAN. Certo? Então, o circuito equivalente desse circuito aqui é simplesmente uma fonte de 15 volts no resistor de 6 ohms. Impressionante, né? Note que com fontes dependentes, usar circuitos equivalentes TVNAN de Norton pode ser uma grande sacada. Por isso que eu estou dedicando bastante tempo disso aqui no curso. O que aconteceu com a fonte dependente? Sumiu, certo ou não? Como tudo que tem a ver com a fonte dependente está dentro desse circuito, né? Essa fonte dependente depende do que está acontecendo com essa malha, está tudo dentro do circuito, eu posso, quando eu escrevo um circuito equivalente, ela vai embora. Entende? Todo o efeito dela já está computado aqui. E aí ficou muito mais fácil. Tudo bem. Como é que eu faço para encontrar a corrente no resistor de 4 ohms, que é o que é pedido no exercício? Eu ligo o circuito de TVNAN aqui, ó, aos dois terminais de 4 ohms. Tudo bem? E agora, como é que eu faço para achar a corrente aqui? É a mesma corrente, né? Você tem uma corrente só, certo? A corrente que circula aqui é igual a 15 volts dividido pela resistência equivalente, que é o equivalente de série entre dois resistores, 6 mais 4. Então essa corrente vai ser 15 dividido por 6 mais 4, 15 dividido por 10. O I de 4 ohms é igual a 1,5 ampere. Ok? Para quem tiver curiosidade, confira lá com o que a gente fez na aula 1 de fontes dependentes. Vocês vão ver um circuito muito parecido, certo? São duas formas de resolver o mesmo circuito, não é? Então, ó, observando os dois exemplos, o que tem fontes independentes e o que tem fontes dependentes, a gente nota que o procedimento é basicamente o mesmo. A gente não precisa se assustar com a fonte dependente ali, certo? É claro que tem uma dificuldade extra, que eu não posso calcular a resistência TVNAN
por aquele método do circuito equivalente. Eu preciso sempre calcular a corrente de Norton e a tensão de Thevenin. Tudo bem? E nota que quando é possível, então, usar um circuito equivalente, a simplificação leva a um circuito sem fontes dependentes, o que é uma coisa muito poderosa. Tá bom? Bom, dado isso, o que me resta agora é propor alguns exercícios para vocês praticarem, tudo bem? Então, eu gostaria de pedir para vocês determinarem o circuito equivalente Thevenin que se conecta com o resistor R1 aqui, ó. Então, note que eu tenho um resistor aqui, ó, R1, certo? Então, encontro o circuito equivalente Thevenin em cima desses dois terminais aqui, tudo bem? E aí descobre quanto vale esse 1 aí, ó, que é a corrente no resistor 1. Ok? Nesse segundo exercício, o que eu estou pedindo para vocês é encontrar o circuito equivalente de Norton dessa vez, hein? Não de Thevenin. O procedimento é parecido, mas na hora de usar o circuito é um pouco diferente. E quero saber aquele que se conecta com R2 aqui, ó. Então os terminais que você vai usar são esses dois aqui, ó. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido como tratar circuitos equivalentes de Norton e de Thevenin com fontes dependentes. Até mais e bons estudos!